ficar preocupado. Eu imagino que faltou força nas pernas de Isaías. Isaías começou, quem sabe, querer cair, porque ele estava vendo que para ele estava perdido. Não dava para permanecer diante de um Deus que é tão puro. Não dava. Isaías estava olhando para dentro de si mesmo naquela hora e dizendo: ai de mim, ai de mim. Agora não era mais ai dos bebarrões, não era mais ai dos ímpios. Não, ele agora não estava mais se referindo a mais nenhuma outra pessoa senão a si mesmo. Ai de mim, eu vou morrer. Mas não morre não. Tudo que Deus quer do homem que tem uma chamada e uma vocação de Deus é que ele entenda, que ele reconheça que precisa se humilhar diante desse Deus e buscar o perdão do Senhor. Talvez você chegou aqui esta noite, louvado seja o nome de Jesus, esse primeiro culto de abertura do congresso aqui nessa cidade. E talvez você chegou aqui, já cantou, já adorou tanto, já exaltou, já se alegrou. Mas quem sabe lá por dentro alguma coisa não vai muito bem com você. Talvez você não tenha parado para analisar e fazer uma avaliação como é que você está. Porque quem conhece realmente o homem é Deus. Deus conhece por dentro e por fora. Mas você também sabe como é que está a tua vida de intimidade e comunhão com Deus. E eu quero pedir para você nessa noite que faça essa avaliação. Louvado seja Deus. Avalie como é que estão os teus passos. Como é que está a tua forma de agir? Como é que você tem agido? Qual era o defeito na vida de Isaías? Onde é que estava o seu pecado? Na língua. Era um homem que certamente falava o que não deveria falar. E Deus, que é santo, na mesma hora fez com que ele entendesse que ele estava agindo errado e que ele não deveria continuar daquela forma. Quantos que nesses dias, me permita, amado pastor, falar assim? Eu sei que aqui está um homem de Deus que ensina doutrina na igreja, mas eu quero somente dizer para você nesta noite, louvado seja Deus, que nos dias em que estamos vivendo, há muitos que estão abrindo as portas. Eu não estou falando da igreja, porque a igreja pertence ao Senhor Jesus. Há muitos que estão abrindo as portas para que o mundanismo entre na sua vida, para que aquelas coisas que parecem pequenas e insignificantes venham ocupar espaço no seu coração. Eu, pela misericórdia de Deus, coopero com o pastor da igreja, sou dirigente de congregação, trabalho com mocidade e sei do que eu vou dizer aqui. E eu sei que não é o caso aqui da igreja e nem dos jovens, mas eu tenho conversado com jovens que têm contado e têm muitas vezes aberto o coração para contar as suas falhas, as suas fraquezas. E nós temos observado que são pessoas que às vezes se deixam envolver com coisas tão pequenas, vão se deixando levar, e quando pensam que não, se cumpre o que está lá no Salmo, que diz que um abismo chama outro abismo, termina caindo em um abismo maior, e ficam sufocados, sem força para se levantar, sem força para servir a Deus, sem força para evangelizar, sem força para orar, sem força de fazer a obra de Deus, estão ali neutralizados, sem força. Eu tenho conversado com jovens e tenho trabalhado e orientado jovens que têm aberto a sua boca para exaltar a Deus durante o culto, mas quando chega em casa canta também as músicas mundanas, abre a sua boca para cantar as músicas dessas bandas profanas que existem aí. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se você, meu jovem, tem dividido os teus lábios com algo que não agrada e não pertence a Deus, nesta noite Jeová vai tocar nos teus lábios, vai purificar os teus lábios, porque diz a Bíblia no Salmo 40 que o Senhor nos tirou de um charco de lodo, firmou os nossos passos sobre uma rocha e pôs um cântico novo nos nossos lábios, um hino de louvor ao nosso Deus. Aleluia! Você só pode abrir a boca para exaltar a Ele, para engrandecer a Ele nesta noite. Os teus lábios são santos, os teus lábios pertencem ao Senhor, e a Bíblia diz que nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo, os quais pertencem a Deus, corpo, alma e espírito. O que é que tem saído da sua boca, dos seus lábios? O que é que você tem visto ultimamente? Onde é que as tuas mãos têm se apalpado? Eu quero que você avalie nesta noite. O Espírito Santo falará muito mais do que as minhas palavras nesta noite. Vamos à frente. Isaías estava vendo que ele não dava para permanecer daquela forma. Ele viu as suas falhas, ele viu que era um homem de lábios impuros e que habitava no meio do povo de impuros lábios. Pode ter certeza que não é nem costume da nossa igreja, não é nosso costume, mas mesmo que fosse eu não diria: olhe para seu irmão e diga isso, não.
eu quero dizer diferente nessa noite. Olhe para dentro de você mesmo nesta noite. Se autoavalie. Louvado seja Deus. Deus quer usar a tua vida. Deus quer fazer coisas tremendas através da tua vida, mas nesta noite Ele te chama a um compromisso maior, a uma vida de santidade. Aleluia, Deus te chama nesta noite. Aleluia, a tirar de dentro de você aquilo que muitas vezes está ocupando o lugar do Deus Santíssimo. Aleluia, a tua vida pertence a Ele, a tua vida é somente dEle. Louvado seja Deus. Deus tem ciúme de você, moça, rapaz. Deus não aceita que você entregue apenas 99% do seu corpo. Ele quer 100% ou nada. Ou você se entrega por inteiro a Ele, com a tua boca, com teus olhos, com teus ouvidos, com as tuas mãos, com teus pés. Ou Ele não vai aceitar apenas uma parte. Mas nesta noite, como dissera o profeta Elias, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. Nesta noite decida em seguir de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de toda a tua alma, aquele que salvou a tua vida. Decida. Aí por último, a terceira dimensão da visão de Isaías. Qual é? O texto continua, mas é bom lembrar que no versículo 6 diz que um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tiraram do altar com uma tenaz. As coisas não ficam da mesma forma no momento que o homem reconhece e humilha. Deus sempre está pronto para perdoar, restaurar, transformar e mudar a vida do homem. E Ele transformou a vida de Isaías naquele momento. Porque onde havia impureza, agora passou a ser puro, pureza, santidade. Diz que o seu pecado, a sua iniquidade foi tirada. Depois que ele viu o Senhor, depois que ele viu a si mesmo, ele teve agora o versículo 8, a última visão que eu quero compartilhar com os irmãos aqui essa noite, dentro e pensando nesse tema tão glorioso. Diz a Bíblia Sagrada, e depois disso, não foi antes não, não foi antes, foi depois da purificação, depois que ele se humilhou, depois que ele foi tocado, ele ouviu a voz do Senhor que dizia, porque até então ele não havia ouvido ainda a voz do Senhor, ele estava apenas contemplando, e a voz que ele ouvia ao início era dos serafins que exaltava a Deus quanto à sua santidade, mas agora o Senhor começou a falar com ele. Olha, irmãos, Deus quer se relacionar com o crente, ter comunhão, falar, ter contato com você. Louvado seja Deus. E diz a Bíblia que ele ouviu aquela voz, e a voz dizia o seguinte: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O desalento divino. Deus estava agora precisando de alguém. Deus precisava de um missionário, de um porta-voz, de alguém que falasse por ele aqui da terra. Deus precisava que alguém se apresentasse. Olha, irmãos, é impressionante a Bíblia, é interessante essa história, porque eu entendo que nessa visão, naquele momento, só quem estava tendo aquela visão era Isaías. Eu imagino que não tinha mais ninguém ali com ele. Mas ele disse: a quem enviarei? Como se tivesse mais gente por ali. A questão é que se você não atende à voz de Deus, Deus já tem outra pessoa irá. Deus não fica sem alguém para realizar o seu propósito aqui da terra. A quem enviarei? Deus estava dizendo: quem se disponibiliza, quem se prontifica a atender o meu chamado? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? E diz a Bíblia Sagrada que Isaías imediatamente responde: então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim.